Lembra que você tem vivenciado já um pouco mais da Libras aqui? Você vai descobrir algo nessa aula que é o grande segredo realmente para impulsionar o seu desenvolvimento e a sua prática da sua sinalização e da sua comunicação em Libras. Hoje você vai entender como que você pode se aprofundar em um aspecto extremamente poderoso da Libras. Como eu já tinha falado em outras aulas aqui, em outros conteúdos, a Libras é uma língua visual e uma língua simultânea. E hoje você vai entender mais o poder disso na comunicação em Libras. Mas por que isso é tão importante e poderoso? Porque o português ele é uma língua linear, uma língua consecutiva e uma língua oral. O que isso significa? Quando você vai ter a comunicação em Libras, é diferente da comunicação no português. No português, para você poder falar algo, para você expressar algo, você começa a emitir um pequeno som, depois você emite mais um som, e esses pequenos sons vão se juntando e formam uma palavra. É algo linear. Você tem que emitir um som para depois emitir o outro, para depois emitir o outro, e assim por diante, até formar aquela palavra. Aí você faz uma pequena pausa, aquela palavra terminou, aí você começa a emitir outros sons ali, que formam uma outra palavra, e assim você vai montando as frases. Ou seja, é algo linear, pedacinho por pedacinho, um depois do outro. Ou seja, é algo linear e consecutivo. E para você ter essa comunicação, você usa a sua fala. Então você movimenta a boca, tem todo esse aparelho fonador aqui, que você fala, e então a outra pessoa ouve e tem a comunicação. Isso significa que o português é linear, consecutivo e oral auditivo. Beleza. Mas a Libras, ela é uma língua visual, gestual e simultânea. A gente fala gestual porque, na verdade, você vai usar as suas mãos e tal, mas não são gestos. Os gestos são superficiais, a Libras tem uma lógica nela. Só que a Libras ela é simultânea. Por quê? Ela usa esse espaço que tem aqui na frente do corpo, aqui do lado, aqui do outro lado, mais aqui assim, um pouco mais acima. Isso vai fazendo com que você tenha uma outra forma de comunicação, uma outra forma de expressão. Isso faz também com que a Libras seja simultânea. Como assim? Ao mesmo tempo em que você sinaliza algo com essa mão, você pode fazer outra coisa com essa. Você pode fazer uma outra expressão facial, você pode girar o seu tronco para cá. Tudo isso vai influenciar no significado. Por exemplo, se eu faço assim, ó, significa que eu tenho uma porta à minha direita e uma outra porta à minha esquerda. Se eu faço assim, quer dizer que tem uma pessoa caminhando em direção a qual porta? A da minha direita. Se eu fizer assim, quer dizer que tem uma outra pessoa caminhando em direção à porta à esquerda. Se eu fizer assim, quer dizer que a pessoa que estava à direita foi para a esquerda e vice-versa. Elas cruzaram. E aí, se eu fizer assim de novo, quer dizer que a pessoa que estava aqui, ela tinha vindo para cá e depois entrou na porta do lado de cá. E a pessoa que estava aqui tinha vindo para cá e entrou nessa porta daqui. Percebe? Ou seja, é algo visual. Eu vou montando aqui essa sinalização. Isso também mostra que se eu faço a minha sinalização aqui, e faço aqui assim, eu estou me referindo à porta que está aqui de novo. Ou seja, eu falei da porta aqui, falei da outra porta aqui. Aí, se a pessoa está vindo aqui e ao mesmo tempo eu faço aqui, eu estou falando dessa pessoa caminhando e eu estou enfatizando. Opa, lembra daquela porta que eu tinha falado ali? É isso. Ou seja, eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Estou enfatizando algo. Se eu faço assim, aqui assim, ó, quer dizer, a pessoa estava caminhando e a porta se abriu. A porta que estava lá. E aí se eu faço, enquanto ela está caminhando, eu vou e faço aqui assim, quer dizer, a porta se abriu e está saindo uma pessoa daquela porta. Percebe? Ou seja, ela é uma língua visual, ela usa esse espaço de sinalização e as coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Isso traz um poder de comunicação gigantesco para Libras. É algo único. Você consegue sinalizar em Libras muito mais coisas, comunicar muito mais coisas e muito mais rápido, de forma muito mais simples e prática do que no português. Só que não só coisas visuais assim tem como você comunicar, como eu falei desse ambiente, com as portas e as pessoas. Tem como você comunicar qualquer coisa, de coisa abstrata, de filosofia, de sociologia, de sentimentos.
Entende? Você vai vivenciando isso na prática. É uma língua visual. E se você muda a inclinação do seu tronco, a direção dele assim, ou seja, isso vai trazendo novas possibilidades. Qual que é a grande questão? Desde pequeno, a nossa cognição como pessoas ouvintes, ela é muito baseada em sons. Todo o seu pensamento fica sendo baseado em sons. Mas na Libras tudo é muito visual. Isso traz áreas e ativação de áreas diferentes no cérebro. Então, quando você vai absorvendo mais da Libras, você vai trazendo novas possibilidades de comunicação. Qual que é a grande situação? A grande questão é que quando a gente está lá na escola, quando a gente é pequeno, você começa a aprender ali as coisas em português. Então, você vai para a aula de geografia, a aula de geografia é dada em português. A aula de português é em português. A aula de matemática é em português também. Você vai para a educação física em português, ou seja, tudo você vai sendo ensinado baseado em sons, baseado na comunicação em português. Só que aí você entra na aula de inglês, na disciplina de inglês depois, e a disciplina de inglês é dada em português. Ou seja, tudo vai sendo ensinado para a gente na escola baseado em português. E a sua cognição linguística vai se desenvolvendo em português para você absorver esse mundo à sua volta. Qual que é a questão? O inglês é diferente do português. Ele é uma outra língua. E aí, a grande questão dele foi, na escola, eu e você passamos lá o ensino fundamental, o ensino médio na escola, aprendendo inglês baseado no português. Decorando palavras em inglês, como é que diz cachorro em inglês, como é que diz gato em inglês, como é que monta uma frase em inglês, mas sempre comparando o português e o inglês, o português e o inglês, o tempo todo. Assim também depois começaram a trazer algumas dinâmicas com músicas para a sala de aula. E aí trazer lá aquelas músicas com a letra da música escrita em inglês e embaixo a tradução dela em português. Mas no final das contas está tudo baseado em quê? No português. E é por isso que eu e provavelmente você estudamos o inglês na escola, fizemos as atividades, você até talvez tenha ganhado uma boa nota ali, mas no final das contas tu terminou a escola, provavelmente como eu também, e não sabia se comunicar em inglês. Por quê? Porque o inglês é diferente do português. Mesmo os dois sendo línguas orais, não adianta ficar nessa de palavra por palavra, traduzindo para o inglês, frase por frase, traduzindo para o inglês ou do inglês para o português. Você pode até aprender meia dúzia de coisas, mas na hora que você for tentar se comunicar, não vai acontecer a comunicação. E a grande questão é que isso aconteceu também no ensino da Libras aqui no Brasil. Porque todo mundo passou por esse mesmo processo de ensino do inglês na escola. Todo mundo ficou com essa sensação interna, ou a maioria das pessoas, que aprender uma outra língua é difícil, é complicado. Mas não é assim, porque lá atrás, quando você e eu éramos bebês, nossos pais, familiares, amigos ali estavam conversando com a gente, contando histórias, mostrando coisas, ia lá e mostrava algo, mostrava a árvore, e passeava, e mostrava, ou seja, tinha uma cognição, tinha uma comunicação ali sendo ativada. E essa comunicação feita dessa forma ali, foi fazendo com que você fosse absorvendo o quê? O português. Depois você começou a falar algumas palavras, você começou a emitir alguns sons e você foi se desenvolvendo. Por quê? Porque ali estava sendo ativada a sua cognição linguística. Você foi absorvendo. Esse aqui é o sinal de absorver nesse sentido. Você vai puxando algo para você mesmo. Entende? É diferente do que tentaram fazer com a gente na escola, ensinando o inglês palavra por palavra, decorando coisas, decorando frases, decorando músicas em inglês e que depois, no final das contas, você não se sentia preparado para ter a comunicação em inglês, para ler um livro, para ler um texto, para ver um filme, para assistir a sua série favorita direto em inglês. Percebe? Por quê? Porque estava tudo mecanizado, encaixotado. E com a Libras acontece o mesmo processo. Ficam te ensinando sinal por sinal, palavra por palavra, frase por frase, tudo na decoreba, sem um contexto real.
E é aí que entra a grande questão. Existe um outro caminho, e esse caminho novo, ele envolve diferentes áreas do seu cérebro, e não apenas o seu córtex auditivo, baseado em sons. Esse novo caminho para o aprendizado da Libras, ele envolve principalmente a ativação do seu córtex visual, que é essa parte aqui atrás, que é muito usada pelos surdos para a comunicação, porque a Libras é uma língua visual. O português, para você ter uma ideia, por ser uma língua falada, ele ativa muito do hemisfério esquerdo do cérebro, que é o hemisfério de processamento da linguagem. A Libras também ativa essa área muito. Por quê? Porque ela é uma língua, tem uma lógica, tem uma estrutura por detrás. Mas a Libras, por ser uma língua visual, ela vai ativar muito do hemisfério direito do cérebro também, que é justamente o hemisfério ativado quando você faz esse mapeamento espacial, quando você tem a comunicação em Libras. E é aí que entra o grande poder de ativar a cognição linguística na Libras. Olha, por exemplo, aqui na sinalização que a Raquel está fazendo. Essa daqui, como você sabe, é a Raquel. O sinal dela na Libras, na cultura surda, é assim. E a Raquel é surda. Aqui você vai ver a sinalização de um trechinho de uma prática real que os nossos alunos utilizam na prática para vivenciar a Libras. Você está vendo aqui que tem algumas imagens e o que a Raquel vai sinalizar é justamente conectado com a lógica dessas imagens, contando uma história em Libras. E o que você vai fazer aqui primeiro é observar as imagens. Observem as imagens. O que você está captando nas imagens? Captou? Ok? Vou colocar aqui um pouco maior, porque quando você vê isso aqui em tela cheia é mais prático. Mas vou colocar aqui maior assim para você ver em mais detalhes aqui as imagens. Quando você está vendo normal na tela só a sinalização da Raquel, você já consegue visualizar com facilidade isso que eu estou colocando bem grande aqui na tela para você. Ok? Percebeu aqui? Cada imagem? Ok? Beleza. Agora eu vou colocar aqui junto com a sinalização da Raquel para você ver como que isso fica em Libras. Aqui são várias imagens sequenciais e elas estão juntas formando uma história. E você vai ver na sinalização da Raquel justamente essa história em Libras. Olha só. Agora você vai observar a sinalização dela e ela vai sinalizando e isso vai se conectando com essas imagens aí. Aí, a primeira imagem, a segunda imagem. Aí vem a terceira imagem. E a quarta imagem. Pronto. Vou mostrar aqui para você. Olha, eu sei que na hora que você começou a ver isso aqui, algumas coisas o seu cérebro já captou. Talvez você tenha estado consciente disso ou não. Vou voltar aqui. Eu vou te explicar aos poucos para você ver como que isso aqui vai se juntando e vai se conectando. Isso aqui é um trecho da história. Então tinha uma história, uma parte sendo contada antes, mas eu vou mostrar só esse trechinho aqui para você ver o poder da comunicação em Libras e como que isso vai ativando a sua cognição linguística. Então, eu me preparo ali, ok? Aí foi quando mudou a imagem. Aqui, ó. Algo foi projetado na parede, que é essa apresentação aqui, tá vendo? Essa apresentação aqui está acontecendo. Aqui, esse sinal que é feito aqui, tá vendo? E o que está na mão da pessoa que está fazendo essa apresentação. O que essa pessoa está fazendo aqui? Está tudo arrumado, está num ambiente, está com um tablet ali na mão e está fazendo algo. Esse algo que a pessoa está fazendo é esse sinal aqui na Libras. Ou seja, feito assim ou assim. Tem essas duas formas. Ou seja, ao invés de decorar as palavras, a decorar os sinais, associando com o português, aqui é visual. Percebe? É visual. Então, o que está ali na mão do rapaz? O que está ali na mão dele, que eu falei agora há pouco? Um tablet. Olha o que a Raquel está fazendo agora na Libras. Vou voltar aqui um pouquinho para você ver. Olha só o que ela vai fazer. Esse sinal aqui
esse sinal aqui representa aquilo que está na mão do rapaz. Percebe? Então você vai associando visualmente o que você está vendo com a sinalização dela. E olha a continuidade. Lembra que eu falei da simultaneidade na Libras? Olha para a mão aqui da Raquel, ficou com a mão parada. O que está na mão dela? Olha para o que está na mão do rapaz. É isso. É simultâneo. E enquanto isso está na mão dele, o que ele está fazendo? É exatamente isso que a Raquel vai demonstrar agora. Ele está fazendo isso aqui. Percebe? É isso. Ah, mas que palavra é para isso? Não importa, porque no final das contas a comunicação na Libras é totalmente visual. É uma outra forma de ver o mundo. Lembra que a gente falou sobre isso? Enquanto ele está fazendo essa sinalização, olha aqui, a Raquel já mudou. Agora é a segunda imagem. Observa o semblante dela, a expressão facial. Percebeu? Ela levantou a sobrancelha, os olhos ficaram mais arregalados. Ou seja, ela está destacando uma informação daquilo que vai ser feito ali. E aí ela faz aqui esse sinal, olha. Aqui ficou, eu coloquei em câmera lenta e embaixo. Vou voltar aqui. Ó. Ela faz assim. O que é isso aqui? Olha para a imagem, para a segunda imagem. O que você está vendo na segunda imagem? Várias pessoas. Essas pessoas estão como? Percebe? Elas estão assim. Ok, aí, logo em seguida, na Libras, acontece um fenômeno que você consegue trocar o ângulo daquilo que você está sinalizando. Então ela faz assim e depois faz a mesma coisa. Ela faz assim, que é o ângulo pelo qual esse rapaz está fazendo isso. Ele está fazendo isso aqui e tal, e enquanto isso tem essas outras pessoas ali, que estão fazendo o quê? Assentadas, olhando em direção a ele. Aí agora a Raquel muda a direção da sinalização dela. Ou seja, ela fez assim, aí agora ela mudou o ângulo, porque aqui é o rapaz vendo essas pessoas. Agora ela vai mudar o ângulo sim. Observa que na hora que ela muda o ângulo, ela muda também a postura dela corporal. Vou voltar aqui para você ver, ó. Percebeu? Ela vira assim, ó. Então ela tinha feito assim, porque é o ângulo pelo qual o rapaz está vendo. E agora ela mudou assim. Ela faz uma inclinação do tronco aqui. Por quê? Porque essas pessoas estão sentadas num outro ângulo. Percebe? Elas estão assentadas ali e o que acontece? Elas fazem isso aqui. Olha a expressão facial da Raquel. O que essas pessoas estão fazendo sobre esse rapaz? Qual que é a ação que elas estão fazendo? É essa ação que a Raquel está descrevendo. Aí, em seguida, depois delas fazerem assim e fazerem assim, olha como que muda aqui. Ela começa a fazer assim, ó. Como virando aqui. Então, essas pessoas estão ali assentadas e elas se viram para lá e para cá. E à medida em que elas vão virando umas para as outras, elas fazem algo, que é isso aqui que elas estão fazendo. Vou voltar aqui um pouquinho para você ver em detalhe esse conjunto de coisas. Ó, um ângulo, outro ângulo, o que as pessoas estão fazendo, e depois essa interação entre elas. Aí, agora elas falam algo direcionado para o rapaz. E na hora que elas fazem esse algo, ocorre isso aqui, e aí vem o que se encaixa nessa terceira imagem. Vou colocar a imagem grande aqui de novo, para você ver em detalhe a imagem. Como você está vendo isso aqui em tela cheia, só a sinalização dela sem eu aparecendo fica mais prático, né? Mas quero que você veja aqui em detalhe essa imagem aqui. Percebe o que as pessoas estão fazendo? Percebe? Legal. Esse é o contexto pelo qual esse rapaz estava fazendo algo. Ele fez algo, essas pessoas que estavam assentadas ali nessa mesa, nessa banca, avaliaram o que ele estava fazendo e então agora vem o resultado disso. E é isso aqui. É isso aqui, que é o que essas pessoas da terceira imagem estão demonstrando ali pelo tipo de roupa que elas estão vestindo. E aí elas estão como essas várias pessoas? Elas estão assim, uma do lado da outra. Percebe?
E olha a expressão facial de Raquel como mudou aqui. Ela está descrevendo ali e ela não está olhando para frente, ela está olhando justamente para isso que ela demonstrou aqui, enfatizando. É como se o fato dela olhar para cá trouxesse, falasse assim para você, olha para as minhas mãos, olha para o que eu estou fazendo aqui. É muito importante. E olha o semblante dela de felicidade, que é o semblante de felicidade daquilo que ela está transmitindo, que essas pessoas estão transmitindo ali, contentes ali. E olha o que acontece em seguida. Acontece uma interação, uma pessoa, percebe? Olha como é que é legal o que a Raquel faz aqui, ó. Ela fala primeiro das pessoas, né? Falou das pessoas, aí agora ela já é uma dessas pessoas que está ali. Então ela faz assim e ela já está aqui, ó, no meio dessas pessoas. Ela passa a ser uma dessas pessoas. Ou seja, na Libras tem uma troca de personagens. Ela passou a ser uma dessas pessoas. Olha como fica o olhar dela agora. Ela está olhando para quem? Para as outras pessoas que estão ali. Ela passa a ser uma delas e começa a sinalizar como se fossem elas conversando. E aí fala desse acordo ali, elas combinam de fazer algo e o que elas fazem? Olha para essas duas mãos aqui, é o que as pessoas fazem. Elas pulam, percebe que legal? E no momento em que elas pulam, aqui continua esse momento do pulo aqui e aí acontece isso aqui. É o momento da foto. Percebe que interessante isso na Libras? Aí vem o momento da quarta imagem, que é esse sinal aqui. Vou mostrar aqui a quarta imagem maior para você poder ver esses detalhes aqui, ó. E... aqui, mostrar aqui bem em detalhes. Essa imagem aqui é muito legal e você vai perceber o contexto dela. Percebeu o que está acontecendo aqui nessa quarta imagem? Percebeu? É esse sinal aqui. Percebe? Então, ou seja, é algo visual que vai ser demonstrado aqui nessa prática na Libras. Vou diminuir aqui para você ver aqui a sinalização da Raquel novamente e ver aqui no contexto correto, dentro de uma história, a sinalização. Aqui, pronto. Olha só o que acontece aqui. Vou voltar um pouquinho só para a gente pegar exatamente o começo, quando ela começa a falar da quarta imagem. Pronto. Aqui. Aí, ó. Lembra que isso aqui tinha sido mostrado antes? Olha como esse sinal aqui é parecido. É o que acontece na quarta imagem. Então está conectado essas duas coisas. Olha só. É o que as pessoas estão fazendo na quarta imagem. Ela reforça o sinal que ela tinha feito antes para enfatizar para você o que está acontecendo. E agora ela vai falar do que acontece naquele ambiente. Ou seja, as pessoas estão ali, todas juntas, elas estão fazendo isso aqui, nesse tipo de lugar, e o que está acontecendo mais em cima, acima daquelas pessoas ali. Os confetes, purpurina, é a coisa toda. E aí tem a continuidade da história. Qual que é realmente a grande questão aqui? A Libras é uma língua visual. E o que você vivenciou agora, vendo essa sinalização da Raquel, foi a visualidade da Libras na prática, de forma contextualizada, com histórias, não frasezinhas, mas histórias contextualizadas. E são histórias reais, histórias que se conectam com o dia a dia, histórias vivas que mostram justamente essa vida incrível da sinalização na Libras e de forma contextualizada. Ou seja, você viu os sinais dentro de um contexto de uso, dentro de várias formas de frases diferentes, porque à medida em que vai sinalizando, aquele mesmo sinal vai aparecer em outros contextos ali. O cérebro vai conectando a sinalização com as imagens, vai conectando com a história, vai conectando com o contexto. Obviamente, num primeiro contato, num primeiro momento, quando você vê o vídeo, muitos detalhes você vai pegar. Outros detalhes você vai pegando com o tempo.
porque é uma prática que vai continuando. É como uma esponja que você coloca dentro da água, a esponja absorve um pouco daquela água. E depois, se você tira da água, ela já absorveu um pouco. Se você coloca de novo, ela vai absorver mais da água. É assim que você vivencia a Libras na prática. É assim que você vivencia e vai absorvendo a Libras. Por quê? Porque isso vai ativando a sua cognição linguística e a sua prática visual da Libras, trazendo diversos novos estímulos para o seu cérebro, envolvendo o hemisfério direito, envolvendo o hemisfério esquerdo, envolvendo o seu sistema de pensamento racional, o neocórtex, envolvendo também o seu sistema límbico, que são justamente as emoções, que você começa a vivenciar aquele aprendizado, vivenciar aquela prática daquela sinalização em Libras. E assim você vai vivenciando na prática, percebe? Foi justamente isso que aconteceu com a Válbia. Só que a Válbia, lá do Maranhão, a história dela foi a seguinte: ela passou 3 anos quebrando a cabeça tentando aprender a Libras. Ela tinha feito 3 cursinhos de Libras. Tudo começou quando ela conheceu um surdo e surgiu um amor. Ele foi ensinando vários sinais para ela, mas muito básico. Então, ela resolveu entrar para um cursinho de Libras onde o professor era surdo. Lá ensinava palavra, sinal, palavra, sinal. Até que um dia um surdo amigo, do agora marido, foi na casa deles. A Válbia ficava só observando eles, conversando em Libras. E ela não conseguia entender. Imagina a angústia dela. Nem o marido conseguia dizer o porquê disso. Ela chegou a pensar que tinha algum problema de cabeça. Mas depois que a Válbia aplicou o método, as mudanças foram fantásticas. O resultado dessa história eu vou deixar que a própria Válbia vai contar para vocês no final dessa aula. E aqui você vai ver justamente como que foi esse desenvolvimento da sinalização dela. A comunicação na Libras é totalmente visual. E isso é essencial para realmente aprender, se desenvolver, aprofundar na Libras, dominar a Libras e até mesmo desenvolver já a prática da interpretação. E na próxima aula, a gente vai aprofundar em técnicas essenciais para você aprender e se desenvolver na Libras de verdade e na prática. Agora, deixa aqui abaixo o seu comentário, conta quais são as suas principais dificuldades com a Libras hoje. Eu vou fazer o possível para responder a todos vocês. Olá, amigos, boa noite. Hoje eu quero compartilhar uma experiência com vocês. No sábado começou o curso lá na cidade de Florianópolis. E assim, o nome desse curso é Teolibras. Este é o sinal do curso. E assim, nesse curso tinham 10 alunos surdos e 3 alunos ouvintes. E foi uma experiência assim maravilhosa, incrível. E eu quero muito compartilhar esse sentimento com vocês, de que eu consegui esse objetivo, que é conversar com fluência. E eu me senti muito segura. Eu usei a língua de sinais, foi muito bom. E eu fiquei assim muito emocionada. Porque tinham surdos de vários lugares, cidades diferentes de Santa Catarina. E eu vi que tinha regionalismo, sinais diferentes, eu percebi. O professor do curso também, ele é do Rio Grande do Sul. Este é o sinal. E assim, o professor, ele usava muitos sinais, né, que para mim eram diferentes. Mas eu estava entendendo tudo. E a gente não ficava conversando, assim, oralizando, conversando, não. Era só em Libras o dia todo, de manhã, de tarde, só usando a Libras. Nossa, eu me senti, eu não sei nem como explicar. Eu sei que eu consegui. E eu sei que eu vou conseguir. Já está quase terminando e eu sei que eu vou conseguir. Eu sinto que eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo
de me tornar fluente em Libras. E isso está sendo muito, muito bom para mim, uma experiência incrível, maravilhosa. Eu quero agradecer muito ao Madison, porque ele acreditou em mim. Quero agradecer também aos amigos do grupo, do curso, né? A professora Raquel, o professor Maurício. Eu quero agradecer demais mesmo, vocês são maravilhosos, perfeitos, ensinam muito bem classificadores, as expressões faciais, corporais, tudo mesmo assim eu tenho trazido para minha vida esse aprendizado, sabe? Armazenando tudo aqui na minha memória e eu tô muito feliz mesmo, radiante. Dá para perceber pelo meu sorriso, né? Muito obrigada mesmo e eu não me canso de agradecer. Obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite, beijos. Olá a todos, o meu nome é Válbia e este aqui é meu sinal, ou seja, a maneira como os surdos me conhecem. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha história e sobre a minha experiência com a Libras. No ano de 2016, eu conheci um surdo e eu queria namorar com ele. O sinal dele é este aqui. Então a gente começou a namorar e ele também começou a me ensinar alguns sinais da Libras. Passou um pouquinho de tempo e eu comecei a fazer um cursinho tradicional de Libras e o professor desse cursinho era surdo. E ele tinha ali uma lista de sinais, ele ia ensinando os sinais, mas sem contexto nenhum, sabe? E eu comecei a aprender a Libras bem baseado no português. Minha comunicação era travada, eu não conseguia me comunicar direito. Tanto é que aconteceu uma situação de vir um amigo do meu marido aqui em casa e eles estavam ali conversando fluentemente em Libras, mas eu não conseguia entender nada. Sabe o que é não entender nada? E eu perguntava para o meu marido, por que eu não estou entendendo nada do que vocês estão falando? Ele me dizia, não sei. Eu pensava que eu tinha algum problema na cabeça. E eu comecei a ver alguns vídeos do professor Madison Barreto no Facebook e ele estava ali ensinando como aprender a Libras de verdade e por que não se deve ficar traduzindo para lá e para cá do português para Libras e da Libras para o português e ensinando como aprender a Libras da forma correta. E falou a respeito do método fluente em Libras e eu sabia que eu precisava fazer aquele método que era muito importante para mim. Então eu fiz a minha inscrição e hoje, tendo finalizado o método fluente em Libras, eu quero dizer que eu estou muito satisfeita, porque é muito bom ter alcançado meu objetivo. Os surdos precisam de melhores intérpretes e não de intérpretes que fiquem se baseando apenas no português. Isso é muito importante.